Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de novo para dar continuidade no nosso canal Budismo na Prática. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como foi a minha infância, então, numa família budista. Afinal, eu contei para vocês que eu nasci em 1975, eu tenho 49 anos, mas naquela época os meus pais já haviam conhecido o budismo. Ou seja, quando eu nasci, os meus pais já eram budistas, tá? Então, eu sou considerada uma fukushi. Fukushi é um termo japonês, eu já expliquei no vídeo anterior, que quer dizer que é uma criança de boa sorte, porque ela já nasceu numa família budista, ela já nasceu numa família que pratica, né, o budismo. Então, em japonês, esse termo tem esse significado. Os meus pais, antes, né, como que eles conheceram o budismo também? Eles não têm nenhuma origem, né, oriental, não são de família japonesa, nem indiana, nada disso, tá? A minha mãe, a família toda dela era italiana, então a minha mãe vem de imigrantes italianos e o meu pai de brasileiro mesmo, né? O meu pai, a gente não tem muito conhecimento das origens, mas o meu avô era baiano, provavelmente mistura de negros ou de espanhóis, exatamente a gente não sabe, tá? Mas com certeza não tem nada a ver com os povos, né, que praticavam o budismo. Os meus pais, eles se conheceram na faculdade, na faculdade de Linz, onde eles faziam um curso de letras, tá? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são professores. Eles se formaram como professores, né? Enfim. E o meu pai foi sempre uma pessoa que buscava sempre conhecimentos, né? Ele sempre foi uma pessoa mais aberta a novos conhecimentos, novas teorias, até hoje. Os meus pais são vivos, né, ainda, eu tenho a minha mãe e meu pai, eles são vivos até hoje, então posso garantir que o meu pai é aquela pessoa que está sempre aberta a novas teorias, sempre estudando, sempre buscando novas respostas aí para a vida, para a existência, enfim. Então, o meu pai, por um acaso, conheceu um japonês, né, que morava nessa cidade de Linz, e esse senhor, ele ensinou para o meu pai o Nam-myoho Renge-kyo. Quando a gente fala de budismo de Nichiren Daishonin, que é propagado pela BSGI, né, com certeza a primeira coisa que uma pessoa vai ensinar para outra é recitar o Nam-myoho Renge-kyo, recitar o Daimoku, recitar o mantra budista. Por quê? Uma pessoa que tem o primeiro contato com o budismo, ela não sabe nada, né? Não tem como saber. É muito conteúdo que a pessoa vai precisar estudar anos, né, para conhecer o budismo. Porém, como eu revelei lá no primeiro vídeo, Nichiren Daishonin, que é o Buda que revelou na Nam-myoho Renge-kyo, ele queria algo fácil, algo que as pessoas pudessem praticar instantaneamente, porque senão somente os monges, né, iriam atingir o nirvana que eles falam, ou atingir o estado de Buda. Somente quem tivesse anos e anos e anos de estudo que iria conseguir alcançar ou entender o budismo. Por isso que Nichiren Daishonin estava buscando o conhecimento primordial. Qual que era realmente o coração do budismo? Qual que era? Se eu tivesse que falar em uma única palavra, se uma pessoa precisasse em um único instante de vida entender o budismo, foi quando Nichiren Daishonin encontrou isso, encontrou o Nam-myoho Renge-kyo nas escrituras em sânscrito de Buda Sakyamuni. Buda Sakyamuni já falava de Nam-myoho Renge-kyo. O Sakyamuni já falava da lei mística, da lei universal. Mas, porém, né, nas escrituras não estava revelado ainda que era a recitação do Daimoku, né, que através da recitação do Daimoku seria possível, então, uma pessoa comum começar a praticar o budismo. Então, a partir dessa revelação que começou a se propagar pelo budismo de Nichiren Daishonin, e depois a Soka Gakkai,
com o decorrer dos vídeos, né, cada pedacinho desse quebra-cabeça eu vou colocar, tá? Mas aqui no momento eu estou falando para vocês então só a questão do Nam-myoho Renge-kyo, que foi que meu pai teve contato. Então, a Soka Gakkai, que é a organização que divulga o budismo de Nichiren Daishonin, a Soka Gakkai, aqui no Brasil é BSGI, que é Brasil Soka Gakkai, como que ela faz isso, né? De divulgar o Nam-myoho Renge-kyo, ou de ensinar o Nam-myoho Renge-kyo através das pessoas, das comunidades que vão se formando. Então, lá em Lins tinha uma comunidade, e essa comunidade fazia reuniões para, então, a partir do Daimoku, né, a partir do primeiro contato, você vai se aprofundando, porque nós, como seres humanos, nós somos questionadores, né? Nós queremos saber, nós não vamos simplesmente ficar recitando algo e ficar por isso mesmo, né? Nós vamos querer saber o porquê, da onde veio, como é que é. Embora Nichiren Daishonin afirma que não é necessário. Embora Nichiren Daishonin revelou o Nam-myoho Renge-kyo como primordial, né? Você precisa recitar o Nam-myoho Renge-kyo e que somente, inclusive, somente recitando o Nam-myoho Renge-kyo, você vai conseguir a vibração exata da lei mística, né? Bom, enfim, voltando lá na história, meu pai conheceu esse senhor japonês, foi para as reuniões, levou a minha mãe italiana, de família católica, né? Mas a minha mãe sempre acompanhou meu pai, era uma pessoa que sempre também foi aberta a novos conhecimentos, né? Isso foi muito importante, porque senão, com certeza, naquela época, se fosse uma família extremamente tradicional, provavelmente não iria aceitar ou começar a frequentar uma reunião budista de algo extremamente diferente. Hoje ainda, o budismo ainda é bastante diferente, né? Mesmo assim, eles começaram a frequentar as reuniões da BSGI. Nessas reuniões, as pessoas estudam o budismo, estudam os Goshos. Goshos são os escritos de Nichiren Daishonin, que ele falava, né? Como ele explicava o budismo para as pessoas. Então, nessas reuniões, eles estudavam. E depois eu nasci. Quando eu nasci, foi, por exemplo, eu não sei exatamente as datas, eu não fui pedir essas informações aqui para os meus pais, mas eu nasci um tempo depois, quer dizer, eles conheceram o budismo e um tempo depois eu nasci. Só que com 4 meses de idade, eu tive paralisia infantil. Então eu fiquei muito doente, fui para o hospital e os médicos não sabiam, falavam que talvez eu não ia sobreviver, porque na verdade, naquele momento, os médicos lá de Araçatuba, onde eu estava no hospital, não sabiam exatamente o que é que estava acontecendo comigo. O meu corpo começou a simplesmente a parar de funcionar. Eu tinha 4 meses apenas, né? Eu era um bebezinho. Então, naquele momento, é um momento importante que meus pais sempre falam, porque naquele momento que eles acabaram de conhecer o Nam-myoho Renge-kyo, acabaram de conhecer o budismo, eles não tiveram dúvida, né? Não tiveram dúvida de dizer assim, nossa, será que isso aconteceu por conta disso? Pelo contrário, eles utilizaram o pouco conhecimento que eles já tinham do budismo, né? Que existe essa força da lei mística, né? Que existe essa vibração e que eles poderiam, então, através do Daimoku, vibrar nessa energia para que pudessem tomar as atitudes e as principais ações naquele momento de maneira com sabedoria. Então foi isso que eles buscaram naquele momento, simplesmente focar em ter o máximo de sabedoria. O budismo ele valoriza muito, né, o estudo e a sabedoria. Por quê? Porque apesar da lei mística, né, ela está revelada no Nam-myoho Renge-kyo, a pessoa não vai passar 24 horas do dia fazendo o Nam-myoho Renge-kyo, porque se ela for passar 24 horas do dia fazendo o Nam-myoho Renge-kyo, ela vai se tornar uma monge, né? Ela vai então para o mosteiro para então se dedicar absolutamente 100% da sua vida ao budismo.
E o budismo que eu estou falando aqui para vocês é um budismo do dia a dia, é o budismo da prática, é o budismo que eu posso estar aqui sentada na minha sala e ao mesmo tempo o máximo próxima, né, dessa vibração, porque a vibração ela oscila, né, a vibração oscila. Então, já entendendo um pouco disso naquela época, os meus pais entenderam que o que eles tinham que fazer era se concentrar na solução do problema, no máximo que eles podiam me oferecer. Bom, então eles me levaram para o hospital, mas aqui neste vídeo aqui, eu não vou falar para vocês a questão da minha doença e tudo o que aconteceu. Eu quero mostrar para vocês apenas como foi a minha infância, né, dentro do budismo, tá? Bom, eu não morri, eu tive sim muita sequela da paralisia infantil, eu uso uma cadeira de rodas motorizada hoje, já andei com andador, já fiz 8 cirurgias ortopédicas, várias coisas. Pode ser que eu faça um vídeo depois mais falando dessa situação. Mas resumindo, os meus pais sempre adotaram a prática de me incentivar a simplesmente fazer o máximo que eu poderia fazer. Então, dentro da BSGI, dentro das atividades do budismo, eu sempre fui incentivada a fazer aquilo que as outras crianças faziam. Então, no budismo da BSGI, existem atividades específicas para cada faixa etária. Então, existe o grupo das crianças, existe o grupo dos jovens, existe os grupos das mulheres, dos homens, dos adultos, enfim, existe uma série de divisões, tá, dentro da BSGI, para que as pessoas possam, então, dentro da sua faixa etária, ir se reunindo, estudando budismo, praticando conforme o seu nível, né, um nível de, vamos assim dizer, de compreensão. É lógico que uma criança de 5, de 7 anos não vai conseguir ter toda a compreensão que um adulto em relação ao budismo, mas ela sim já pode começar a entender um pouquinho. Então a BSGI sempre tem essas atividades e eu, dentro do budismo, sempre participei de todas as etapas. Então eu participei no grupo das crianças, no grupo dos jovens, no grupo dos adultos, no grupo das mulheres. Essa foi a forma que eu participei do budismo. Os meus pais também, eles sempre incentivaram. E quando eu era criança, bem criança mesmo, aquela criança que não manda ainda em si mesmo, né? Os meus pais até colocavam uma pressão, ou vamos dizer assim, obrigavam que eu recitasse o Daimoku. Tinha horário para eu recitar, eles me colocavam na frente do oratório para fazer o Daimoku, era 10 minutos, era 15 minutos. Então, principalmente o meu pai, ele sempre foi mais assim, incisivo, né? Na recitação do Daimoku, né? Depois ensinar a fazer o Gongyo, que é a liturgia, né? Que é a leitura do sutra. Então também aprendi desde criança e participar das atividades também, porque, como eu falei, existem várias atividades para cada faixa etária e os meus pais sempre foram, no meu caso, apesar de eu ter a minha deficiência, né? Ou não poder correr, não poder dançar, não poder fazer isso, ou não poder ficar em pé na frente para uma palestra, enfim, alguma coisa nesse sentido. Independente dessa situação, os meus pais sempre me colocaram para fazer as coisas. Então eles davam um jeito, né? Então, por exemplo, quando eu era pequena, tinha as reuniões em casa e sempre ficava uma pessoa lá na frente para receber as pessoas e anotar, né? Tinha a lista de presença que chamava, né? Então anotar quem veio, quem não veio, se trouxe algum convidado, né? Porque o budismo, na BSGI, a gente é bastante incentivado a convidar, né, a apresentar o budismo, né, a ter aquele momento, o momento de encontro com o budismo. Então a gente é muito incentivado a proporcionar o máximo de pessoas possíveis a ter esse momento de encontro com o Nam-myoho Renge-kyo. Então, nas reuniões eu anotava lá quem eram os convidados e tal. E eu, muitas das vezes, principalmente quando as reuniões eram na minha casa, porque meus pais praticavam muito, assiduamente, assim, muito mesmo. Então, era reunião quase toda semana na minha casa, era muita atividade que a gente ia em outras casas ou na sede da BSGI, e sempre eles colocavam eu para fazer alguma coisa.
Meu pai é muito proativo, né? E meu pai sempre colocou eu, meu irmão, minha irmã, para fazer coisas, tanto em casa, por exemplo. Meu pai chegava de viagem, queria que meu irmão já fosse ajudar a descarregar o carro, limpar a roda, sei lá, fazer qualquer coisa. Enfim, ele sempre foi dessa maneira. E no budismo não era diferente. Então, dentro do budismo, eu participei dessas atividades. Quando eu já fui crescendo, né, eu percebi que eu gostava do budismo, tá? Eu nunca fui assim, nossa, que coisa estranha, ou nunca tive esse momento, nunca, de desacreditar, ou de questionar. Eu não tive, né? Não tenho até hoje, tá? Não tenho nenhum momento que eu falei, será que é verdade essa lei? Será que ela existe? Será que ela não existe? Não, até hoje, nunca aconteceu. Talvez se acontecer, eu fale aqui para vocês, tá? Eu realmente acredito que o Nam-myoho Renge Kyo, ele é a revelação dessa lei mística e que através do Nam-myoho Renge Kyo é possível você se conectar com essa energia, tá? É claro que eu não acredito que é só isso, tá? Não que é só isso. Eu não acredito que para que a pessoa tenha a compreensão, que lembra que eu falei, às vezes não é que aquilo lá não é a verdade. A questão é que nós, seres humanos, precisamos de respostas. Nós buscamos muitas respostas. Nós não nos contentamos com uma única resposta. A gente quer sempre mais, sempre mais. E por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E tudo bem, né? E tudo bem, não tem problema. O porquê não vai deixar daquilo ser verdade ou não ser verdade, né? Então, assim, eu sempre busquei novos conhecimentos, não religiosos, mas conhecimentos mais voltados ao autoconhecimento, principalmente nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, principalmente, estou estudando demais autoconhecimento e trazendo para mim, para minha vida, novos conhecimentos, novas filosofias, novas ideias, mas nada no ramo religioso, tá? Porque para mim o budismo ele já me disse esse caminho eu já sei qual que é. Dentro da Soka Gakkai, né, da BSGI, quando você vai se tornando jovem, você vai começar a estudar mais o budismo. A BSGI promove muitos estudos dos Goshos. Goshos são cartas, né, escritas por Nichiren Daishonin a diversos pessoas a qual ele tinha contato na época. Então ele escrevia para os amigos, para outros monges, para outros guerreiros, né, na época lá no Japão, para pessoas de, sei lá, vamos supor assim, que tinha uma comunidade, tinha o chefe daquela comunidade, então ele escrevia para os chefes, né, tentando amenizar ou tentando falar para as pessoas que a busca da felicidade, né, não era guerrear, não era um matar o outro, né, não era isso, né, era a lei mística, né, entender para o propósito da vida, né, da paz e chegar nesse ideal, né. Bom, então, aí, quando jovem, eu comecei a estudar e cada vez que eu estudava eu gostava mais, assim, abria minha mente, ia abrindo a minha mente, cada Gosho, quando ele fala dos comportamentos humanos, né, por exemplo, tem um Gosho muito divulgado, né, dentro da BSGI, que é a história do Kankocho, que é um pássaro, que ele sempre promete que vai fazer alguma coisa, promete, mas chega na hora H ele não faz, né? Isso tem muito a ver também com a gente. Então, um Gosho que foi escrito lá há muitos anos, né? De uma maneira tão simplista, às vezes, explicar o nosso comportamento, para que a gente consiga olhar para nós mesmos, né? E verificar onde a gente falha, quais são as falhas nossas como seres humanos e como a gente pode, então, modificar isso, né? Bom, eu tenho um objetivo, eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu sempre prometo, eu falo que vou fazer e chega na hora H, não consigo, eu dou muitas desculpas. E no budismo a gente acaba encontrando as respostas, né? E muitas de uma maneira que a nossa mente consegue facilmente entender. Então, durante a juventude, eu estudava muito o budismo. E dentro da BSGI existem
graus, né, de estudo. Então você estuda, tem reuniões específicas de estudo, fora as reuniões de palestras, reuniões de comunhão das comunidades, existem as reuniões de estudo. E essas reuniões, em algumas épocas do ano, você vai fazer uma prova para você passar de nível. Então você tem o nível admissão, nível médio, nível superior. Eu gostava muito de estudar, gostava de fazer as provas e eu sempre passei de primeira nas provas, né? Eu passei até para o grau médio, mas depois eu não fiz o grau superior, que seria uma outra prova, mas na época depois eu não tive mais interesse em fazer. Mas eu sempre gostei muito de estudar e estudei bastante os Goshos e as escrituras de Nichiren Daishonin também. Dentro da BSGI, como eu falei, que tem esses grupos, né, de jovens, também dentro de cada grupo existem os grupos horizontais. Os grupos horizontais são atividades específicas dentro de um grupo. Então, por exemplo, nós temos os jovens, e para os jovens existe uma série de grupos horizontais. São grupos como da Cerejeira, do Gajokai, do Sokahan, da Kotektai, do Taiga, da Ongakutai. O que são esses nomes, né? Então, a BSGI sempre incentiva cultura e paz. Lembra que eu falei que é uma ONG que visa a cultura e a paz? Então, ela divulga e incentiva o jovem a praticar coisas ligadas à cultura e educação e paz. Então, a Cerejeira é um grupo das jovens que vão ajudar nas atividades. Então, elas vão auxiliar os membros a encontrar um lugar para se sentar, se um membro precisa de uma água, ela vai providenciar essa água, se precisa, né, a pessoa que vai abrir o oratório, ela vai auxiliar aquela pessoa, né, se precisa carregar alguma coisa, né, no caso, se for uma coisa leve. Se for algo no lado mais, por exemplo, fechar uma cortina, ou abrir uma cortina, ou carregar um móvel, aí já seriam os gajokais, que são os meninos, né? Na época tinha muito essa divisão, né? A gente está falando de uma organização aí que veio para o Brasil em 1960, mais ou menos, né? Então, tinha dentro dos grupos separados, né? Nesse sentido. Hoje em dia, como eu não estou indo mais nas atividades da BSGI, eu não sei como que eles, se tem alguma alteração em questão de grupos, né, de Gajukai, de Sokahan, né, por conta de toda a nossa modernidade em termos até de orientação sexual e tudo mais. Mas a BSGI, ela sempre foi extremamente aberta e receptiva a qualquer pessoa. Nunca eu vi, por exemplo, que uma pessoa gay não poderia praticar, ou que uma pessoa trans, ou que uma pessoa, que sei lá, que nada, absolutamente nada. Porque o Nam-myoho Renge-kyo, né, que é a lei mística, ela também é ensinada que ela está dentro do ser humano. Basta ser humano, né? Então, basta ser humano para que você também tenha essa capacidade, né? Porque os animais, eles não teriam essa capacidade de recitar o Nam-myoho Renge-kyo, né? De ter a condição para chegar ao nível de Buda, tá? Não que ele não tenha, né, a lei mística na sua vida. Os animais têm, porém eles não teriam infelizmente, essa capacidade de chegar ao estado de Buda, tá? Então, o ser humano, sim, basta ser humano. O que eu quero dizer é que não há nenhum tipo de discriminação em relação às pessoas, né? Dentro da BSGI, isso eu nunca vi, tá bom? Bom, eu já falei aqui sobre os grupos horizontais, sobre como eu praticava, e acredito que era o que eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês, tá? Vocês são muito bem-vindos e também podem colocar nos comentários dúvidas, qualquer pergunta, se eu puder responder, estiver ao meu alcance, tá bom? Então, obrigada por hoje e até o próximo vídeo.